Shalom Adonai, que Deus possa te abençoar, te enriquecer, te fortalecer e dar o melhor para a tua vida. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos com você nesta hora para mais um devocional. E hoje a nossa mensagem é o peso do pecado. Livro de Salmos 38, versículo 4, está escrito: pois as minhas iniquidades sobressaem a minha cabeça, como carga pesada, são demasiado pesadas para mim. Queridos, o pecado é frequentemente retratado na cultura moderna como uma escolha pessoal sem grandes consequências. No entanto, a Bíblia o descreve de forma radicalmente diferente, como um fardo esmagador que corrompe, escraviza e separa da fonte da vida. O peso do pecado não é uma metáfora vaga, mas uma realidade espiritual que se manifesta em culpa, vergonha, alienação e cansaço profunda da alma. Então, entender a gravidade deste peso é, com toda certeza, o primeiro passo, queridos, para apreciar a maravilha da libertação que há em Cristo. E o primeiro ponto que eu quero expressar para cada um de nós é o fardo insuportável, a consciência oprimida. Davi, em meio ao seu pecado que não foi confessado, descreve uma experiência aguda de opressão. Suas iniquidades eram como uma carga pesada que ele não conseguia mais carregar. O pecado não confessado pesa sobre a consciência, gerando angústia, muitas das vezes mental, tormento emocional e um profundo senso de inadequação. Então este fardo não é aliviado por conquistas, por distrações ou, quem sabe, até mesmo justificativas. Como um peso que só aumenta, ele nos curva mais para baixo, nos isolando da alegria e da paz, tornando cada passo da vida mais difícil do que o anterior. O segundo ponto, a escravidão progressiva, o poder cativante. Jesus, ele declarou de forma inequívoca: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você pode ler no livro de João, capítulo 8, no versículo 34. Então, o pecado, com toda certeza, não é um ato isolado, mas um poder que cativa. O que começa como uma escolha livre, rapidamente se transforma em uma compulsão, muitas das vezes incontrolável. O peso aqui é o da escravidão, ou seja, a terrível sensação de que não podemos nos libertar, mesmo quando queremos. É como se fosse um vício. Então, o pecado promete liberdade, mas entrega apenas correntes mais pesadas, roubando nossa autonomia e nos tornando servos de um mestre cruel. O terceiro ponto, a separação mortal, o peso que afasta de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías, capítulo de número 59 e o versículo de número 2. Então este é o peso mais devastador, a separação do Criador, a fonte de toda a vida, luz e amor. Então o pecado ergue uma barreira intransponível, deixando-nos espiritualmente órfãos em um universo hostil. É um peso de solidão cósmica, onde orações parecem não passar do teto e a alma sente-se, muitas das vezes, abandonada.
Esta separação é a essência da morte espiritual, um vazio que nada na criação pode preencher. Quarto ponto, o salário final, o peso da consequência eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, no verso 23. Então o peso do pecado tem um destino final e muitas das vezes inevitável. O salário é o que é merecido, o pagamento justo pelo trabalho realizado. O trabalho do pecado é a rebelião e seu pagamento é a morte em sua plenitude, ou seja, física, espiritual e eterna. Este é um peso de condenação, o fardo de saber que se o curso natural seguir seu fluxo, o fim é a separação eterna de Deus. Então é um débito que não podemos pagar, uma sentença que não podemos revogar. E o quinto e último ponto, para poder finalizar, o descanso prometido, o alívio em Cristo. O mesmo Jesus que falou sobre a escravidão do pecado faz agora o convite mais glorioso: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode ler essa passagem completa no livro de Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao 30. Então, queridos, a palavra sobrecarregado descreve alguém carregado até o exaustão. Cristo não nega o peso do pecado, porém ele oferece o único alívio verdadeiro. Ele nos convida a trocar o jugo pesado da escravidão pelo seu jugo suave e fardo leve. Então, na cruz, ele carregou o peso insuportável do nosso pecado. Você pode ler em 1 Pedro 2, verso 24. Ele pagou o salário da morte em nosso lugar e desfez a barreira da separação. Então, nele, o fardo de culpa é removido, o poder da escravidão é quebrado e a ameaça da condenação é cancelada. Que maravilha, né? Então, queridos, você que não sabe o que fazer com o pecado, a única solução é aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador e deixar que o Espírito Santo molde agora a tua vida para que o pecado seja amenizado, né? Não é que você não vai pecar, não é que nós não vamos pecar, porque a gente peca porque somos pecadores, não é porque a gente peca para se tornar pecador, mas porque nós somos pecadores, então a gente peca. Mas se a gente entregar a nossa vida por completo a Cristo Jesus, pode ter certeza, querido, que o pecado será na verdade um nojo na nossa vida. Amém? Mas agora vamos apresentar as nossas vidas a Deus, hoje, segunda-feira. Pedir que Deus venha controlar, venha direcionar, venha nos dirimir, venha nos gerenciar e fazer de nós nova criatura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Senhor Jesus, eu venho nesta hora perante a tua presença para te exaltar, para te glorificar, para venerar, para enaltecer, para engrandecer a majestade santa, aquele que está sentado em um alto e sublime trono e que é o nome que está acima de todos os nomes. Eu venho a ti hoje, Pai, profundamente consciente do peso do pecado que muitas das vezes nos rodeia. Confesso, Pai, que ele tem sido uma carga pesada demais para nós carregarmos, curvando, meu Pai, a nossa alma, oprimindo a nossa consciência e separando-nos da tua presença, Senhor. Reconheço, Deus,
que eu tenho sido escravo do pecado, incapaz de me libertar com minhas próprias forças. Agradeço-te do fundo, Pai, do meu coração, por teres morrido na cruz para carregar este fardo que era meu. Creio, Pai, que tu tomaste sobre ti o meu pecado e a minha culpa, pagando o salário que eu merecia. E neste momento eu entrego a ti todo o peso, Pai, que tenho carregado, a culpa dos meus erros, a vergonha dos meus fracassos, as correntes dos meus vícios e o medo, Pai, da condenação. Eu aceito o teu convite e venho a ti cansado e sobrecarregado para encontrar o verdadeiro descanso para a minha alma. Lava-me com teu sangue precioso, declara-me justo perante o Pai. Quebra todo o poder escravizador do pecado, Senhor, na minha vida, pelo teu Espírito. Preenche o vazio da separação com a tua presença amorosa. Ajuda-me a andar, Senhor, cada dia na liberdade que tu compraste para mim, carregando o teu jugo suave de obediência e amor. Que a minha vida seja um testemunho do teu poder de libertar os cativos e aliviar os sobrecarregados. Eu oro, me alegro e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja cada um de vocês, meu irmão, uma bênção.